estão completando 115 anos de atividade. 115 anos, né, irmã Sandra? A irmã Sandra, nossa presidente das nossas mulheres, ela diz que não, coordenadora. Não no mesmo, é que dirige, né? As nossas irmãs e todas as mulheres. E a história da MCM é linda, se você parar para pesquisar, é linda, muito bonita a história das nossas irmãs que realmente fazem. Aliás, a história mostra as mulheres muito ativas no trabalho da obra de missões. E falando em missões também, a nossa Junta de Missões Mundiais, esse ano também completa o aniversário. Não sei se alguém sabe quantos anos completa. 116 anos, isso mesmo. São organizações, né, que estão realizando aniversário no trabalho da evangelização. Nós temos outras organizações. Interessante que a MCM, a gente fala das mulheres, mas as mulheres também, elas também têm um papel muito importante numa outra organização masculina que completa esse ano 78 anos de trabalho. Não sei se vocês não sabem qual é essa organização. Embaixadores do Reino, isso mesmo. Elas que começaram o trabalho com os nossos garotos há 78 anos atrás. Então, veja, é um trabalho que, inclusive, transcende fronteiras. Os irmãos sabiam que as mulheres do Texas, as mulheres, a gente fala no nome do Texas, que tiveram trabalho de investir em missões mundiais. Pois é de longe. As mulheres, isso não vem de hoje, isso já de antes mesmo. O Brasil ainda era império, quando as mulheres americanas estavam reunidas pensando na obra da evangelização, inclusive no nosso país. A coisa vai longe. Esse trabalho de missões realmente é um trabalho maravilhoso, mas tudo para quê? Tudo para que os homens vejam a salvação em Cristo Jesus. Tudo para que os homens vejam a salvação ou encontrem a salvação em Cristo Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco, você que está em casa também, acompanhar conosco a leitura do texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos número 1 a 11. Carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. E deixe sua Bíblia aberta nesse texto, porque eu vou estar retornando a esse texto em vários momentos. Neste momento que estaremos meditando a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 1 a 11. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo ele escreve esse texto numa ocasião interessante. Ele estava preso. Paulo escreve essa carta no momento em que ele se encontrava preso.
E nessa carta, nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos aqui o enfoque, o objetivo que Paulo tinha para si e também para as igrejas, a qual ele passou pastoreando, criando, formando, estabelecendo e depois também conferindo como eles estavam. E essa carta, quando ele escreve querendo que você e eu observássemos alguns detalhes para que as pessoas possam, como nós lemos no versículo 11, possam, as pessoas que não conhecem a Cristo, ver Jesus Cristo e confessá-lo como Salvador de suas vidas. Todo o objetivo de Deus, desde a criação e quando o homem peca, posterior ao pecado, desde aquela época até os dias de hoje, todo o objetivo de Deus, tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, tem um único objetivo: a salvação dos homens. E quando Jesus Cristo ele estava indo aos céus, voltando para o seu lugar de origem, ele estabeleceu a sua igreja. Você e eu, nós hoje somos o que ele deixou aqui estabelecido, a sua igreja. E quando ele estava indo para a glória, ele antes deu uma ordem à sua igreja. E os embaixadores conhecem muito bem esta ordem. Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu tenho mandado. E estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Esse é o texto. Portanto, ide e faça discípulos. Esse é o objetivo. Os embaixadores recebem isso sempre. Faz parte da abertura do momento em que eles se reúnem. Mas não é somente para os embaixadores, é para toda a igreja, para todos que compõem a igreja de Cristo. Não é só para a MCM, não é só para as mensageiras do rei, não é só para os homens, mas também é para toda a igreja. E o nome já diz, MCM, Mulher Cristã em Missão. Qual é a missão das irmãs? Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Muito bem. Quando nós fazemos discípulos de Cristo, quando nós levamos alguém à salvação, Satanás não fica contente. Ou seja, o que vocês acham? Com certeza não. Ele quer a nossa destruição. E como ele sabe que o único meio para as pessoas se salvarem é ouvindo o Evangelho, ele faz de tudo para que a igreja não anuncie o Evangelho. É óbvio. E uma das muitas atitudes que ele cria são justamente os problemas que advêm de dois lugares. Um são os problemas naturais externos e outro são os problemas internos. Os problemas externos podem ser perseguição, de governos, de pessoas, de vizinhos, que trabalham para fazer com que a igreja seja prejudicada de alguma forma. E internos, esse ainda é o pior. Porque do externo você espera tudo, mas do interno você não espera. Você não espera que de dentro da nossa casa, de dentro da nossa igreja, venham aqueles que, usados por Satanás, façam com que o trabalho pare. Esse é o pior. Você não espera, não está preparado para isso. E Paulo, quando escreve a carta aos crentes lá da igreja de Filipos, ele está justamente pensando em alguns problemas que estavam acontecendo, não só na igreja de Filipos, evidentemente, mas também em outras tantas igrejas, mas que eram ameaças internas. E nessa descrição que ele vai narrando e colocando para nós aqui, ele vai fazendo uma verdadeira observação e fazendo que você e eu pensemos nos detalhes de: seria eu a ameaça? Vocês estão entendendo a minha expressão? Não é fulano, não é Beltrano, não é o presidente, não é o pastor, não é o diácono, não é a coordenadora de missões, não é a coordenadora da MCM, não é o diretor disso, o diretor daquilo, mas sim eu. Seria eu
aquele que estou trabalhando para fazer com que as pessoas não conheçam, não vejam a salvação? Isso é uma pergunta que precisamos responder. Afinal de contas, a igreja, ela é missionária. Todas elas. Ou seja, pregar o Evangelho. Então, Paulo começa trabalhando. Eu queria que você visse justamente no início do texto, e para nos ajudar a esse texto de Filipenses, leia comigo Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Olha o que Paulo diz aqui para a gente. O homem sozinho, diz Paulo em Eclesiastes, eu acho que você conhece muito bem esse texto, porque até tem um ditado popular muito parecido com ele, né? Diz Salomão, aliás, escrevendo em Eclesiastes: um homem sozinho pode ser vencido. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem fazer o quê? Defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Aquele ditado popular: a união faz, a lei do açúcar faz a força, né? A união faz a força. E Salomão, inspirado por Deus, diz o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois, aí a coisa ficou complicada. 3, mais ainda. O que ele quer? E Paulo quer trabalhar com você essa ideia. E ele começa exatamente dizendo o seguinte: para que a nossa igreja, você e eu, consigamos fazer com que as pessoas ouçam o Evangelho, sejamos unidos. Unidos. É a primeira ideia que ele trabalha nesse texto. Se você observar bem o texto, ele está sempre voltando à questão da unidade, da união entre os irmãos, para que o Evangelho possa ser propagado. Veja no versículo 3, voltando a Filipenses, capítulo 2, versículo 3 a 5, ele trabalha exatamente isso. Olha só, Paulo nos chama para que a união possa funcionar, ele chama algumas realidades que você não pode deixar de se considerar. A primeira realidade está exatamente no início do versículo 3. Nada façam por ambição ou por vaidade. O que é uma pessoa ambiciosa? O que é uma pessoa ambiciosa? Você conhece a palavra, eu tenho certeza. Você já até usou essa palavra para alguém. Fulano de tal é uma pessoa ambiciosa para caramba, né? Negócio? Devia. Você já usou essa frase? Com certeza, né? Todo mundo já usou essa frase. Ambicioso. Mas você normalmente pode usar pelo lado bom da palavra, como pode usar o lado ruim da palavra, concorda bem? O camarada trabalha bem, né? Ele tem uma missão, chegar e tal. Mas tem outros que você vai ser camarada ambicioso, cara egoísta, já vai para o lado errado no negócio da palavra. Muito bem. Só que quando Paulo escreve esse texto, no versículo 3, essa palavra que em outras versões está traduzida por vanglória, não sei se você tem essa versão, vem do grego, que traduzido essa palavra, vanglória, inclusive só aí, em todo o Novo Testamento, essa palavra aparece aí, quer dizer ou significa uma pessoa que quer se colocar no lugar de Deus. O orgulho dela faz com que ela queira se colocar no lugar de Deus. Ela quer estabelecer o seu status. Não é somente aquilo que você usa às vezes com uma questão de temor, se outro quer alcançar alguma coisa. Ela vai mais longe. Essa palavra grega, traduzida aqui por vanglória ou ambição, quer dizer aquele que quer de uma forma orgulhosa inclinar-se de forma a ser ou estar no lugar de Deus. Às vezes nós assim fazemos dentro das nossas igrejas. Hoje pela manhã estávamos na classe de jovens, estávamos falando sobre outras coisas nesse sentido, em que às vezes dentro da igreja nós nos colocamos no lugar de Deus e julgamos as pessoas.
Às vezes as pessoas estão precisando do nosso auxílio, às vezes as pessoas estão precisando da nossa compreensão, às vezes as pessoas estão precisando de um abraço, somente um abraço, mas muitas das vezes não recebem, porque as pessoas que estão do outro lado da mesa, elas são de tal forma no lugar de Deus que a julgam, a criticam, a não se informam. Terrível isso, né? Muito ruim isso. Nós devemos abraçar, não julgar, não querer que a outra caia, mas dar apoio. Isso é importante para que haja união. Você já entendeu esse negócio? Não, você compreende esse negócio da união? Entender o outro, compreendendo o outro, trabalhando para que o outro possa melhorar, não mudar, porque ninguém muda ninguém, pelo contrário, piora o outro, né? Não querer mudar o outro, mas ajudá-lo a melhorar, a crescer, a amadurecer. Afinal de contas, você e eu, ninguém aqui é Deus. Deixa Deus fazer o papel dele, faça o seu. Mas ele continua dizendo no versículo 3, na segunda parte, ele diz: mais humildemente, ele diz aí, considere os outros o quê? Superiores. Percebeu? Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Considere os outros superiores do que você mesmo. Às vezes nós nos gabamos por saber determinadas coisas. Eu sou bom, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei, sou inteligente. Eu sou o bambambam do negócio. Ninguém é melhor do que eu. Coitado. Aquele que age desta forma, ele está se isolando do todo e não consegue ter união com ninguém. Porque ninguém chega ao nível dele para ele. Para ele, todo mundo está abaixo. Ele olha de cima para baixo. Ele não consegue olhar ao mesmo nível. Só que o único que olha de cima para baixo é quem? É Deus. Entendeu por que da vanglória? Todos nós olhamos no mesmo nível. Não há ninguém maior do que ninguém. Para que isso aconteça, a ideia da humildade, por isso ele olha e fala essa palavra grega aqui, tem a ideia de um comportamento de um escravo. Vou dar um exemplo. Você já viu filmes, né, em que aparece a figura de escravos? E na figura de escravo, o Senhor faz o que quer com seus escravos, e os escravos vão fazer o quê? O que eles fazem normalmente? Nada, aceita. Fazer o quê? Escravo. Pode não gostar. Alguns no futuro, no passado, até fugiam, né, dos seus chefes, né? Mas veja, não pode fazer nada, é escravo. A ideia é receber o que vem do outro e ficar o quê? Calado. Aceite, entenda, compreenda. Até porque essa é, inclusive, a ansiedade, ou essa qualidade, é a ansiedade de Paulo. E vou ver mais à frente que Jesus faz exatamente isso. Mas antes, veja no versículo 2, dá uma voltadinha rapidinho no versículo 2. Ele introduz exatamente essa expressão: completem a mim o quê? Eu quero estar completamente alegre, a ideia dele. E qual é a alegria que ele queria e ele esperava daquela igreja? Que ele pudesse ser liberto rapidamente, porque afinal de contas estava preso, não ia coisa de estar preso, não é nada agradável. Não, ele não faz esse pedido. Ele quer que aquela igreja completasse a sua alegria. Estava faltando alguma coisa. E justamente o que estava faltando era a humildade. Porque aqueles que estavam compondo, muito daquelas pessoas que compunham a igreja, eram pessoas que não estavam aí no seu comportamento de humildade para com os outros. Por isso ele diz: olha, presta atenção, quem é superior é o outro, não é você. É o outro, não é você. Certa vez eu estava na faculdade e nós íamos fazer uma apresentação
valendo nota, né? Na faculdade de música a gente toca, a prova nossa é tocar, né? Uma das provas que a gente faz lá. Né? E eu tinha uma apresentação para fazer, e algumas músicas para tocar, e o pessoal nervoso, e eu lá tranquilo. Claro que a gente fica um pouco ansioso, não vou dizer que não, isso é mentira. Aí o pessoal perguntava, vem cá, você não está nervoso? Você vai tocar na frente de uma função de gente que conhece muito mais. Eu falei assim, tudo bem, pode conhecer muito mais disso, daquilo, daquilo ali, mas de repente eu também sei muito mais do que aquilo ali e daquilo lá. E agora? Estamos empatados. Ele pode saber mais do A e eu sei mais do B, e agora? Então, o que eu vou fazer? Deixa ele lá com a dentro e eu fico com o meu pé aqui, está tudo certo. Por quê? Somos iguais. Somos iguais. Tranquilamente somos iguais. Mas para que esta humildade possa ser, inclusive, demonstrada na nossa vida, nós precisamos, primeiro, partir do nosso pensamento, do nosso coração. Não é só na atitude, tem que vir de dentro para fora. Segundo, deve ser demonstrado no relacionamento, no dia a dia, no conviver diário. Terceiro, deve ser praticado na esfera inicialmente espiritual, para depois chegar no material. E quarto, com sentimento verdadeiro e não com hipocrisia. Mas ele continua trabalhando, versículo 4. Dá uma olhadinha para comigo no versículo 4. No versículo 4 ele agora chama a atenção para um detalhe que às vezes também nós deixamos passar. Cada um, diz ele, o quê? Não, cuide o quê? Cuide, não o quê? Somente dos que? Seus interesses. Mas também dos interesses dos outros. Você tem os seus interesses, cuide dos seus interesses, sim. Mas também de quem? Dos outros. Ah, irmão, hoje pela manhã falou uma coisa interessante. Não sei se você prestou bastante atenção. Ela falou assim: você pode não ser capacitado para fazer determinada coisa que você acha, mas Deus te capacita para fazer. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Você já pensou? Aí eu venho para a realização da obra do Senhor. Tudo bem, está certo. Não está errado, não. Mas você já parou para pensar por que Deus capacita a nós, seres humanos, falhos, limitados, carentes, para a realização da obra? Porque os interesses de Deus, Ele não abandona, mas Ele sabe dos nossos. E qual é o nosso interesse? Lucas falou, né? Nós lemos de manhã, né? Se você quer vir após, se você quer vir, se você quer fazer, se você deseja fazer, Ele vai te capacitar. É o meu interesse. Então o que faz em Jesus Cristo? Os interesses dele, Ele mantém, não abre mão. Mas Ele também te ajuda à realização dos nossos interesses. Ora, se Deus assim age conosco, por que eu não vou agir com os outros? Por que eu não vou agir com outros? Por que eu não vou agir com aquele que precisa também? Por que eu não vou colaborar com aquele que está necessitando? Essa é a ideia de Paulo, para que a unidade aconteça, para que a questão da humildade possa existir. Porque só realmente aqueles que são humildes de coração conseguem fazer isso. Reconhece a sua situação, reconhece a situação do outro e ajudam naquilo que é necessário. Veja, interessante o que Paulo, e ele define muito bem isso, em Romanos capítulo 12, versículo 3, essa questão. Olha só, acompanhe comigo. Ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 3: pois isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, ninguém, ele fala, tenha de si mesmo um conceito que é mais elevado do que deve ter. Não pense isso. Você não é o mais,
Não. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que ele está dizendo a você? Você quer viver em unidade? Então reconheça a sua limitação, a sua incapacidade, a sua pequenez. Muitas das vezes isso falta nas nossas vidas. Nós vivemos às vezes uma vida achando que somos tão bons, mas não somos. Precisamos de muito mais. Precisamos de ajuda. E precisamos também dar ajuda. Precisamos conceder ajuda. A união é assim. Ora você pode estar fazendo isso, ora amanhã você pode estar fazendo aquilo. E naquilo que você está fazendo, precisa de ajuda? Vamos ajudar. Você percebeu alguém precisando de ajuda? Vai e ajude. E aí ele vem no versículo 5, ele introduz lá em Filipenses, ele introduz aqui a nossa base de medida. Voltando lá a Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, ele diz o seguinte aqui. Olha só, acompanhe comigo aí. Seja, diz Paulo, a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus. Então a minha atitude, a sua atitude, que Paulo diz, para que essa unidade aconteça e para que as pessoas vejam Cristo e encontrem nele a salvação, devemos fazer exatamente o que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele diz aí, acompanhe comigo, veja o versículo 6. O que ele diz aí? Primeira coisa que Paulo faz, ele coloca que ele, Jesus Cristo, que é Deus, sendo Deus, não considerou o quê? Eu não consigo entender isso, cara. Vou ser sincero. Porque ele é Deus. Eu sou eu, ele é Deus. E não querer ser igual a Deus, fica estranho, né? Eu sou eu, não quero ser igual a eu. Não dá para entender esse negócio aqui. Eu não consigo, na minha cabeça, entender muita coisa desse negócio. Mas eu entendo o seguinte, e é isso aqui que temos que entender. Enquanto ele aqui na terra esteve, e Paulo completa no versículo 7, ele diz: enquanto ele, Jesus Cristo, esteve aqui na terra, o que ele fez? Ele se esvaziou de quê? De si mesmo. Vamos lá, pensa você tem todo o poder para fazer o que quer e bem desejar, quando quer, como quiser, a hora que deu para entender o negócio, você é todo poderoso, e agora para ajudar o outro, você faz o quê? Pega todo esse poder e põe numa garrafinha, joga no canto e fala, agora não tem mais poder nenhum para ajudar o outro. Eu não consigo entender muito esse negócio, mas foi exatamente isso que ele fez. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele pegou a sua qualidade, o seu momento, a sua posição de Deus Todo-Poderoso e desceu, e ele continua no versículo 7 dizendo, ele desceu a posição de servo. Novamente a palavra escravo. Ele desceu a posição de criatura. Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Ele se colocou na posição de criatura. Ele foi lá embaixo. Ele desceu ao nosso nível. E é interessante, você pode observar isso no Novo Testamento, que ele preferia ser chamado de Filho do Homem do que o próprio Deus. Porque o Filho do Homem não veio, porque o Filho do Homem, ele usava essa expressão toda hora. É a expressão que ele mais usava. Mas por que ele fez isso? Porque ele olhou para você, ele olhou para mim e viu a nossa necessidade, a nossa fragilidade, a nossa limitação, e então, como ele diz no versículo 8, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma humana, ele então se humilhou. Ele se humilhou. E humilhou tanto
Desce aquele quadro, desce, veja o quadro. Ele se humilhou tanto ao ponto de morrer a morte na cruz. Você consegue entender morte na cruz? Para você ter uma ideia, não na sua profundidade, porque não dá que nós estamos vivendo no Brasil, na cultura, depois de 2000 anos mais passados aí, 2020, né? São mais de 2000 anos do negócio. Para a cruz, só iria para lá os piores marginais. E, vou fazer aqui um parênteses, que não fossem romanos, porque se fossem romanos, para a cruz não ia. Podia ser o pior, até pior do que outro, mas para a cruz não ia nenhum cidadão romano. Porque a coisa era tão desprezível, terrível, que imaginar, não se podia imaginar um romano indo para a cruz. É terrível. Para a cruz ia as piores pessoas possíveis. Pensa num camarada que seja a pior pessoa possível. Pensa nesse camarada. É pior do que ele. Você vê então Jesus Cristo indo para uma posição dos piores dos piores. E realmente ele pertence. Porque quem somos nós? Diz a Bíblia que ele levou sobre si, Isaías, levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então ele se tornou o miserável dos miseráveis. Mas por que ele fez isso? Você já parou para pensar? Por que ele fez isso? Porque ele nos ama. E esse ingrediente é o principal que faltava na igreja de Filipe. O amor. Os problemas internos existem, mas quando o amor ele surge, quando o amor floresce, quando o amor dá fruto, o resto é fácil de se resolver. É fácil de se resolver. Mas para que isso aconteça, eu preciso, como Paulo nos ensinou, eu preciso primeiro não ter a ambição de ser igual a Deus, me colocar no lugar de Deus. Não. Depois eu preciso me humilhar. Sim, eu preciso considerar os outros maiores do que eu, superiores a mim, para que, quando isso acontecer, cada um tomando conta do que é seu e também do outro, o trabalho possa fluir. E chegamos então ao versículo de número 11. No versículo de 11, porque Cristo fez o que fez, e então diz Paulo no versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa linda. Se nós, como igreja, fizermos exatamente isso, nos humilharmos, nos rebaixarmos e servirmos uns aos outros, para o bem de todos, para o corpo de todos, se nós fizermos isso, Deus, e é Ele que tem essa responsabilidade, não eu nem você, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos glorificar, e um dia nós estaremos no lugar que devemos estar, não porque você e eu merecemos, mas porque o amor de Deus nos levou para aquele lugar. Por isso nós precisamos ver e olhar para Jesus Cristo como nosso exemplo. Pregar este amor, viver este amor, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa andar, marchar. Não só a MCM, não só as mensageiras, não só os embaixadores, não só a Junta de Missões Mundiais, não só a Junta de Missões Nacionais, não só a Junta de Missões Urbanas, não só os diáconos, não só os evangelistas, não só os pastores venham a fazer o trabalho, mas a igreja venha a fazer o trabalho. E então os homens vejam Cristo em nós. Seria eu o problema? Eu preciso pensar.
Seria eu aquele que estou dentro, mas provocando a doença? Seria eu? Não sei. Você tem que se examinar a si mesmo e eu a mim mesmo, para que, se encontrando essa resposta positiva, mudar logo, para que o trabalho cresça. Mas se não, vigiar. Aliás, a Bíblia tem um versículo maravilhoso para a gente fechar. Aquele que está em pé, faz o quê? Tome cuidado para o quê? Não cair. Porque muitos podem cair. Todos nós podemos cair. Até eu caio. Não se surpreendam. Eu sou pastor, não sou obrigado todo, não. Eu posso cair também. Todos podem cair. Né? Mas se você está em pé, chegou a cruzar o pé, tenha muito cuidado. Tome cuidado para não cair. Se você está caído, peça a Deus que Ele te levante. Ele levantou tantos outros no passado, por que não vai levantar você? Porque Deus é um Deus maravilhoso. Deus é Jeová dele, né? É o Shaddai, Deus conosco, o Emmanuel. Então vamos cantar agora nesse momento, louvar o nosso Deus, cantando mais um cântico que mostra quem é esse Deus para as nossas vidas. Louvemos a Ele com nossos corações e cantando, examine-se, sonde e veja, seria eu. Mais um motivo para a queda, mais um motivo para que a pessoa não veja Cristo, mais um motivo para que as pessoas não encontrem a salvação, ou seria eu o responsável por ajudar outros tantos na obra da evangelização e alcançando assim a salvação? Cantemos nesse